Amém. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Pois foste estrangeiro na terra do Egito. Pois foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor, teu Deus, temerás. A Ele servirás. A Ele te chegarás. E pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor. E o teu Deus, que te faz estas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto. Amém, queridos? Amém. Antes de você se assentar, ora comigo mais 30 segundos. Estende a sua mão. Misericordioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos sido abençoados desde o início. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor desta casa de oração. Senhor, abençoa, Senhor, todos aqueles que vieram ouvir a tua palavra de uma forma extraordinária. Eu oro agora, Senhor, expulsando todo espírito maligno de entorpecimento, todo espírito maligno de embriaguez. Saia do nosso meio em nome de Jesus. Eu declaro todo entendimento liberado para ouvir a verdade da tua palavra, Senhor. E mais uma vez, rogamos, ó Deus eterno, nos dá olhos que veem, nos dá ouvidos que ouvem e nos dá uma mente que compreende a verdade da tua palavra nesta noite. Oramos assim no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, queridos. Amados, olha para esse abençoado e essa abençoada que está do seu lado e diga para ele assim: sabe por que você está no deserto? Fala um pouquinho mais forte. Sabe por que você está no deserto? Porque Deus está te conduzindo para a terra prometida e Ele tem um novo louvor para os teus lábios. Amém, queridos? Amados irmãos, a oração que o amado presbítero fez aqui, mencionando o deserto, é justamente essa palavra muito forte que o Senhor coloca em meu coração. Porque existem pessoas que estão num culto de louvor e adoração, mas chegaram até essa casa sem motivo nenhum para louvar e adorar. A boa notícia é que nós não precisamos de motivo para louvar e adorar. A excelente notícia é que o nosso Deus, mesmo quando nós estamos quebrados, mesmo quando nós estamos aflitos, mesmo quando nós somos desprezados, menosprezados, pouco valorizados, esse é o Deus que recebe o nosso louvor. Agora grava bem isso. O texto, o livro de Deuteronômio, ele faz parte de um compilado de livros que nós conhecemos como Pentateuco. Nós conhecemos como os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então nós conhecemos Gênesis, Êxodo, Levítico, nós conhecemos Números e conhecemos Deuteronômio. Você conhece o livro de Gênesis, mas para o judeu Gênesis se chama Bereshit. Você conhece o livro de Êxodo, mas para o judeu Êxodo se chama Shemot. Você conhece o livro de Levítico, mas para o judeu se chama Vaikra. Você conhece também o livro de Números, mas para o judeu se chama Bamidbar. E você também conhece o livro de Deuteronômio, que para o judeu se chama Deverim. Irmão Paulo, por que você está explicando todas essas coisas? Porque existe um código dentro dos 5 livros da Bíblia, para mim e para você. Por quê? Porque esses 5 livros da palavra de Deus significam uma frase. E que frase é essa, irmão Paulo? Primeira palavra, Bereshit, no princípio. Segunda palavra, Shemot. Estes são os nomes. Terceira palavra, Vaikra. Vaikra significa e chamou. Quarta palavra, Bamidbar, que significa no deserto. Quinta palavra significa palavras. Todos esses 5 livros, no original hebraico, significa no princípio, Deus chamou os filhos de Israel no deserto, através da palavra, para lhe dar nomes. Significa o que, irmão Paulo? Significa que
dar nomes é porque Deus tem uma nova identidade, é porque Deus está te conduzindo para a santificação. E quando você entra dentro desta casa de oração e diz assim: eu estou no deserto, irmão Paulo, Jesus me traz aqui nessa noite para dizer para você: sabe por que eu estou te conduzindo no deserto? Primeiro, para corrigir algumas coisas que eu preciso corrigir. Segundo, para revelar o nome, a identidade que eu tenho sobre a sua vida em Cristo. E para alguns, corrigir a santidade. Queridos, Jesus é aquele que corrige todas as coisas. E uma das coisas mais magníficas que eu amo na palavra de Deus é que Ele inspira o culto, Ele se apresenta no culto e Ele faz o quê? Ele recebe o próprio culto. É o Espírito do Senhor quem inspira todas as coisas. Ele conduz você para a igreja, Ele inspira a ministração dos louvores, Ele inspira a ministração da palavra, Ele recebe o louvor, a adoração, se manifesta, muda a sua vida. Mas o que Ele pede para mim e para você? Santificação, separação. Pastora Neide, ela acabou dando uma palavra aqui, irmãos, e de verdade, se eu não pregasse aqui, com certeza a mensagem já teria sido entregue. Agora, o texto que nós lemos em Deuteronômio vai revelar o quê? Um Israel que está sendo conduzido para o deserto. E por que Israel está sendo conduzido para o deserto? Porque quando Deus te leva para o deserto, ou Ele está te chamando para a santificação, ou Ele está o quê? Te dando uma identidade no deserto. Por quê? Porque antigamente era a irmã que cantava na igreja. Agora não. Agora é a irmã que venceu a enfermidade e ela continua cantando na igreja. Antigamente era o bêbado, era o drogado. Agora não. É o ex-bêbado, o ex-drogado que agora prega a palavra de Deus. Antigamente era a irmã que tinha sido traída pelo esposo. Agora não, ela é restaurada. Jesus restaura ela, dá uma vida nova para ela. Sabe para quê? Para ela continuar cantando e louvando ao Senhor. Por quê? Porque quando Deus te conduz ao deserto, Ele está te dando o quê? Uma identidade. Aí talvez alguém grite lá no fundo dizendo assim: irmão Paulo, mas deserto dói. Deserto é experiência. Deserto é Jesus te conduzindo. Por quê? Porque tem muito cristão que está contente de ficar sentadinho aí. Os filhos de Israel são conduzidos para o deserto para quê? Para que Deus lhes dê nomes. Agora, existe uma restauração se aproximando da igreja de Cristo em todas as nações. E Jesus Cristo vai usar igrejas como essa. Igrejas que louvam com sinceridade. Igrejas que não chamam Jesus de você, chama Jesus de Senhor. Ele não é você. Você é o teu filho. Você é o teu irmão. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Não tem restrição nenhuma. Adequa o louvor porque Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não está escrito na testa. Não está escrito nos braços. Mas está escrito na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos ter reverência para adorar e exaltar o Deus da nossa salvação. Agora, queridos, eles são conduzidos para o deserto por quê? Porque Deus faz ajustes no deserto. E se você em seu deserto não tem visto as situações mudar na sua vida, é porque Jesus está tentando mudar algo dentro de você. Identidade. Eles são conduzidos para o deserto. Só que antes do deserto, o povo de Israel se encontra em escravidão. Irmão Paulo, por que o povo de Israel se encontra em escravidão? Conduzindo o povo de Israel para a terra do Egito, por quê? Porque nós vemos uma palavra se cumprir. Porque se Deus prometeu que vai fazer algo, não adianta perder a sua paciência. Ele falou que vai fazer, então Ele vai cumprir. Em 1882 a.C., Ele aparece para um homem chamado Abrão. E Ele diz para Abrão: Abrão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E ele começa o quê? A ouvir a voz do El Shaddai. E em um determinado momento, ele diz assim: Abrão. Abrão, que significa pai. E aí quando ele muda o nome, se chama Abraão, pai de multidões, ou pai de nações. Ele era apenas o grande pai, ele era apenas o pai. Por quê? Porque quando Deus ele tem um particular com você, quando você está escondido, quando você está no secreto, quando foi mencionado aqui, é porque Ele quer se revelar a você. Abraão não era conhecido. Aliás, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, era até engraçado. Por quê? Ele tinha mais de 75 anos. Deus muda o nome dele. Tenta imaginar um homem sem filhos, com uma filha idosa como ele, aliás, com uma esposa idosa como ele, andando. Abraão, pai de multidões, 75 anos e não tem filho. É Jesus dizendo para alguém aqui: não é porque não aconteceu ainda, significa que eu não vou fazer. Não é porque ele não se converteu ainda, não significa que eu vou pegar ele lá. Não é porque agora ela está na festinha de carnaval, significa que eu não vou trazer para cá. Não é porque está clamando por outros nomes, outros deuses, significa que eu vou trazer para cá. É o Deus de Abraão. Aí ele chega para os anjos.
Yahvé, Yud-He-Vav-Hei, o grande eu sou, o El Shaddai, ele se une a dois anjos. E ele diz assim para os dois anjos, apenas com os olhos: esconderia eu de Abraão, o meu servo, o que estou para fazer na terra? E os anjos com os olhos apenas olham para Abraão e diz assim: Senhor, o Senhor é o El Shaddai, por que precisa avisar para Abraão o que o Senhor vai fazer na terra? Porque eu tenho grande promessa sobre a vida dele. E aquele ao qual se relaciona com Deus, não apenas no culto, não fica enganado em nada. Antes de Deus fazer o que tinha que fazer em Sodoma e Gomorra, ele vai falar com o servo dele, Abraão. Por quê? Porque quando você tem relacionamento com Deus e não busca a Deus apenas no culto, você é aquele que Deus te conduz e que você, para que você não seja enganado. Abraão recebe a palavra. É pai de multidão de nações. Só que a sua descendência, Abraão, será uma multidão de nações. Só que eles vão parar em uma terra estranha. Que terra estranha é essa, Senhor? Passam-se aproximadamente 500 anos. E aí você vai comigo para a 18ª dinastia egípcia. Está no poder um homem chamado Amós I, 18ª dinastia. O Egito antigo, ele era composto por duas bases, ou era composto por duas alas, ou era composto por duas regiões. Tinha o Alto Egito e tinha o Baixo Egito. Quem comandava o Alto Egito? Um homem chamado Amós I, faraó da 18ª dinastia. Só que no Baixo Egito tinha os Ixos. É por isso que quando José se torna governador do Egito, os egípcios recebem José com mais de 70 pessoas. Por quê? Porque se Deus precisar abrir um caminho para que aquela empresa te aceite, Ele vai fazer dessa maneira. Porque se Deus quiser abrir um espaço para você fazer parte do ministério, Ele vai fazer. José, ele como governador, José entra no Egito com a sua família, depois de ter sido feita uma grande administração. O que acontece? Nós vemos o quê? Amós I como o rei da 18ª dinastia. Queridos, os hebreus começam a se desenvolver no Baixo Egito. Eles começam a crescer, eles começam a se desenvolver. Por quê? Porque se Deus te plantou em algum lugar, Ele está chamando você para evoluir, para você se desenvolver naquele lugar. Tem muita gente que está na empresa há muito tempo e Jesus está dizendo: quando que você vai começar a falar de mim para aquela pessoa que senta do seu lado? Quando você vai falar? Quando que você vai começar a falar de mim? Nem que seja um Deus abençoe. Por quê? Porque tem gente que você fala Deus abençoe, a pessoa não recebe, ela fala todos nós. Hoje as pessoas não falam mais amém. As pessoas não dizem amém. Quando alguém falar para você Deus te abençoe, recebe primeiro e depois te abençoa a outra. Sabe por quê? Porque nós temos visto uma arrogância sendo revelada. Alguém te abençoa e você diz a todos nós. Ou seja, não recebe a bênção que acabou de ser proferida sobre a sua vida. Tem gente aqui que Jesus está dizendo: abençoa a pessoa que trabalha lá com você. Por quê? Porque eu vou agir somente no Deus abençoe. No Alto Egito, Amós I, ele começa o quê? A provocar uma opressão contra os Ixos. Por quê? Porque os Ixos também eram semitas. Os Ixos também tinham associações com o povo hebreu. Por quê? Porque José tinha ido com toda a casa para lá. Só que Amós I, ele retira todos os Ixos daquela região. Por quê? Porque os Ixos, além de habilidosos em suas empreitadas militares, eles eram considerados uma ameaça. Só que Jesus, em sua eterna bondade e misericórdia, permite que aquele povo hebreu permanecesse ali no Baixo Egito. O povo hebreu que chega no Egito com apenas 70 pessoas, começa a crescer, começa a se multiplicar. E de repente, com o passar das gerações, você vem comigo para a 19ª dinastia. Quando chega na 19ª dinastia, o povo hebreu já é mais de 600 mil homens que podiam empunhar espadas. Alguns estudiosos vão dizer que eram aproximadamente 3 milhões de hebreus, entre guerreiros, entre mulheres e entre crianças. Porque, vou repetir, se Deus te plantou em algum lugar, é porque Ele está te dando ferramentas para que você se multiplique naquele lugar. Irmão Paulo, está demorando demais para eu multiplicar, está demorando demais para que eu possa crescer. E Jesus está dizendo: vai mais. Por quê? Porque quando a criança demora a nascer, significa que você tem que o quê? Você tem que alimentar mais ela para que nasça um nenezão. Pelo menos eu sou da época em que nasciam os nenezão de 3,5 kg, de 4,5 kg, 52, 53 centímetros.
O que Jesus está dizendo? Que eu coloquei você no ventre espiritual e eu espero que o quê? Assim como os hebreus cresceram na terra do Egito, Deus está te dando hoje capacidade para que você cresça nessa terra. Queridos, multidão de povos. Só que na 19ª dinastia se levanta um faraó. O faraó Sete I, ele é chamado de o faraó que tinha nascido no templo do Deus Sete. E quando Sete, ele vê aquela multidão de hebreus crescendo, se multiplicando. Por quê? Porque a história vai dizer que a habilidade e a capacidade da agricultura estava nas mãos dos hebreus. Os egípcios tinham domínio, mas quem tinha a capacidade de multiplicar, a capacidade de produzir, eram os hebreus. Então eles não queriam tirar os hebreus da terra. Por quê? Porque a força da mão de obra era onde estava o quê? A produtividade, o alimento que vinha da terra, as construções suntuosas das pirâmides. E aí só que Sete I, ele não gostava. E aí quando você vai para Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2, vai dizer que o faraó que se levantava, ele não gostava dos hebreus e ele não conhecia a José. Por que não? Não tem como, impossível não conhecer a José. Por que Sete I não conhecia José? É porque às vezes é melhor te ignorar do que reconhecer o trabalho que você faz na obra do Senhor. Porque às vezes é melhor te ignorar do que reconhecer que a sua voz está chegando em lugares e que as vozes daquelas pessoas não estão chegando. Às vezes é melhor te criticar porque você posta a obra na rede social do que contribuir. José era conhecidíssimo, só que os faraós da 19ª dinastia não poderiam reconhecer José. Por quê? Porque para eles os hebreus eram uma praga. Agora, Sete I, ele era naturalmente adorador do Deus chamado Sete. Se alguém aqui conhece um pouquinho da mitologia grega, você sabe muito bem que o Deus Sete foi um Deus conhecido como o Deus do caos, como o Deus da guerra, e ele também era o Deus conhecido como o Deus do deserto. O Deus Sete na mitologia grega, ele era também conhecido como Deus invejoso. Por quê? Porque segundo o conto da mitologia egípcia, eu falei grega, da mitologia egípcia, segundo o conto da mitologia egípcia, o Deus Sete promove uma situação em uma celebração, dá uma espécie de sarcófago para o Deus Osíris. Osíris, ele fica dentro daquele sarcófago, ele fecha Osíris no sarcófago, joga no Nilo e depois deixa o Deus Osíris morrer ali no Nilo. Por que ele fez isso? Segundo a mitologia egípcia, irmão Paulo, porque tinha inveja. O Deus Sete, segundo a mitologia egípcia, ele era o quê? Um Deus invejoso. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem tudo a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque o primeiro faraó, ele adorava, aliás, o primeiro faraó, Sete I, ele adorava ao Deus Sete. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você adora, você se torna semelhante àquilo que você adora. Então se você adora alguém que não tem nada a ver com a palavra de Deus, o próprio salmista vai dizer, aquele que adora o Deus que não tem olhos, vai ficar cego, porque o Deus não tem olhos. Aquele que adora o Deus que não tem ouvidos, vai ficar igual ao Deus que não tem ouvidos. Ou seja, um faraó poderoso, o faraó mais poderoso de toda a terra, ele tinha por adoração ao Deus Sete, que era um Deus invejoso. Irmão Paulo, por que isso às vezes acontece? Porque às vezes você pensa que você está adorando Jesus, mas você está adorando quem? Você está adorando o seu cargo ministerial. Você sabe que tem gente adorando Jesus? Tem gente adorando Jesus. Aliás, tem gente adorando na igreja pensando que está adorando Jesus, mas está adorando o quê? O título de levita, ou o título de cantor. E Jesus vem aqui para dizer para você, para de adorar o seu cargo ministerial, para de adorar o seu ministério, para de adorar as quatro paredes. Por quê? Porque o Deus que te chamou, ele te chamou para você adorar ele na casa, no carro, quando você anda, quando você faz todas as coisas. Quando o texto bíblico diz que Sete I não conhecia a José e começa a oprimir o povo de Israel, o que o texto está dizendo? Que ele estava sendo semelhante ao Deus que ele adorava. Agora, toma bastante cuidado. Por quê? Porque existem tipos de adorações que estão acontecendo na rede social. Irmão Paulo, me dá só um exemplo para você seguir com a mensagem. Vou te dar um exemplo. Exemplo, você está na rede social. Não para de assistir aquela influencer
com os cílios grandão, e falta varrer o lugar que ela está passando. Nada contra os cílios, mas tudo aquilo que é exagerado desagrada ao Senhor. Tudo aquilo que é exagerado toma o lugar do Senhor. Aí, a influencer, ou o influencer, ele é o quê? Só palavra de motivação. Você não vai ser, você não foi feito para ser tapete, você é cortina. Não. Você não é cauda, você é cabeça. Só tem isso, só tem palavra de motivação. Deus tem bênção para mim e para você, sim ou não? Sim ou não? Mas o cristão sobrevive. O cristão consegue sobreviver na fé só com isso? Só com palavra de motivação? Jesus está dizendo para alguém aqui: para de ficar acompanhando só palavra de vitória, só palavra. Por quê? Porque tem coisas que eu quero fazer na sua vida, mas está sendo bloqueado. Por quê? Porque você só quer acompanhar palavras de motivação. Tem gente que adora o influencer. Tem gente que, se o influencer falar assim, ó, a tua pastora que ora por você, a tua líder que leva a aguinha lá para você, a tua líder que acorda antes de todo mundo para orar por você, essa daí não serve não. O serve é a pessoa que você conheceu na rede social. O que serve é o amiguinho lá que está dizendo assim que Deus não existe. Jesus está dizendo para alguém aqui: para de ouvir as vozes externas, porque quando você ouve mais as vozes internas do que as vozes internas, significa o quê? Você está prestando um culto que não agrada o Senhor. Agora, José não era reconhecido, por quê? Porque estava no plano de Deus. Por que José não foi reconhecido? Porque a opressão que o povo de Israel passa a partir dali, ela segue com 3 importantes ou 3 difíceis momentos. Primeira coisa, 7 primeiros se levantam e falam assim: é uma praga no meio da nossa terra. Nós precisamos promover situações. Não dá para tirar eles daqui, por quê? Porque a força do braço está nas mãos deles. Não dá para remover eles da terra, por quê? Porque nós dependemos deles da agricultura. Então vamos fazer o seguinte: vamos promover uma situação natural e vamos o quê? Aumentar o trabalho deles. Queridos, o Egito da 19ª dinastia, eles tinham em suas mãos as tecnologias mais avançadas. Eles tinham maquinários que hoje, se você fosse pensar, você pode até desconfiar da veracidade da história e da veracidade da palavra de Deus, porque de tão avançada que era uma tecnologia. Só que os escravos hebreus usavam os maquinários do Egito para quê? Para construir as suntuosidades das pirâmides, para construir toda aquela beleza que tinha no Egito antigo. E aí eles decidem: vamos tirar todos os maquinários dos hebreus. Por quê? Porque agora eles vão ter que começar a carregar toneladas de pedra na força dos seus braços. É quando o lugar que você está fica um pouquinho mais difícil trabalhar. É quando o lugar que você está fica um pouquinho mais difícil cantar. É quando o lugar que você está fica um pouquinho mais difícil a convivência. E Jesus está dizendo: eu estou permitindo esse peso cair sobre as suas costas. Sabe por quê? Porque quando o peso cai sobre as suas costas, você aprende que não é na sua força, você aprende que é na minha força. Parece que o filho está um pouquinho mais difícil depois que você começou a orar por ele. Parece que a filha está um pouquinho mais desviada depois que você começou a orar por ela. E Jesus está dizendo: é a opressão que vem sobre a sua vida. Parece que o fardo está mais pesado, mas sou eu, Deus, se revelando como aquele que facilita todas as coisas. Quando não está fácil para você, é que Ele quer revelar o impossível dele. Quando não está fácil para você, Ele quer revelar aquilo que é fácil para Ele. Queridos, a opressão sobre os hebreus foi tamanha, mas tamanha, que eles carregavam toneladas de pedras e eles tinham que levar até 200 hebreus para carregar as toneladas de pedra. A história dos hebreus vai dizer que acontecia no meio do trajeto, em toda a trajetória, acontecia de um pé quebrar, acontecia das costas de alguns hebreus abrirem, acontecia de cabeça se quebrar e eles terem que remover o falecido ali no meio e continuar carregando a pedra. Por quê? Porque tem tragédias que acontecem em nossa vida, tem dificuldades que acontecem em nossa vida, que você tem vontade de parar, que você tem vontade de desistir, e Jesus me traz nessa noite para dizer: tá doendo, tá difícil, perdeu alguém importante, tem coisas acontecendo na sua vida, continua carregando a pedra, que sou eu, Deus, que conforte, sou eu, Deus, que consolo. Primeira opressão promovida, aumenta o trabalho. Primeira opressão promovida sobre os hebreus, coloca um fardo sobre a vida deles. É quando parece que está mais pesado, e Jesus está dizendo: quando parece que está mais pesado para você, significa que eu vou manifestar a minha glória. Vamos combinar? Quando está pesado para a gente,
ou quando está muito pesado e não tem mais como fazer, aí fica evidente de quem fez, sim ou não? Sim ou não? Sim. 7 primeiro se levanta e diz assim, não tem como. O texto bíblico vai dizer que quanto mais 7 primeiro, quanto mais os egípcios oprimiam, mais eles. É Jesus dizendo, aguenta mulher, aguenta homem, aguenta. Quanto mais aperta você, mais eu te faço crescer. Quanto menos oportunidade você tem, mais eu afino a sua voz. Quanto menos as pessoas te verem, mais palavras e revelações eu te dou. É Jesus dizendo, não se importa com as estratégias do Egito, porque eu sou o teu Deus que te faço vencer. 7 diz, não tem como. Por quê? Porque o povo hebreu, se a gente aperta, eles crescem. Olha lá, apertou, cresceu. Por quê? Vamos mudar a estratégia. Ele reúne todos os sábios e dizem assim, agora vamos fazer o seguinte, não tem como. É uma opressão disfarçada, porque tem opressão que é disfarçada. Tem retaliação que é disfarçada. Olha assim, ó, não, é o seguinte, eu não tenho nada contra a irmã, mas não vou dar mais oportunidade não. Eu não tenho nada não, mas não tenho nada não. Você já... Eita, Jeová, que não era para estar na mensagem isso aqui. Sabe quando você está numa situação assim, e aí a pessoa para de te ajudar no trabalho, ou para de fazer alguma coisa para você? Ela fala, não, mas não é que eu tenho nada contra, mas te tirou de escanteio. Jesus está dizendo aqui, mesmo escondida, eu sou o Deus que te faço crescer. Mesmo quando você sofre retaliações. 7 fala, não tem como. Vamos então fazer uma coisa muito mais séria. As parteiras, manda chamar Sifra e Puá. 2 parteiras hebreias que eram o quê? Especialistas em fazer partos. O texto bíblico vai dizer que essas mulheres foram chamadas para quê? Para que no momento em que as hebreias estivessem para ter os seus bebês, elas tirassem a vida dos que eram homens. Todos os bebês masculinos, todos os bebês homens não podem sobreviver. Se é menina que nasceu, deixa viver. Se é homem, pode matar. Por quê? Porque tem gente que não entende. Não se trata de gênero aqui. Não se trata de homem e mulher. Se trata daquele que carrega a semente. Porque tem muita gente que não é porque é homem ou porque é mulher. A questão aqui não é de gênero. Entenda bem o que eu estou dizendo. O homem, na palavra de Deus, nós vemos até que é sempre citado nas genealogias os homens. Por quê? Porque o homem carrega a semente. Só que transferindo para o período da igreja, não é a questão do homem, não é a questão da mulher, é quem carrega a semente. Será que você está me ouvindo aqui e Jesus está dizendo para você, será que você carrega a semente? Qual que é a semente, irmão Paulo? Porque tem gente que quer plantar, mas não tem semente. Tem gente que quer louvar, mas pensa que ministro de louvor não lê a palavra. Tem gente que Jesus chama para louvar e cantar, louva e canta, se apresenta, mas no momento da palavra vai tomar um lanchinho. Amados, tem igreja, e a gente passeia em algumas igrejas aí, que o irmão ou a irmã que está louvando, louva e depois vai para um outro ambiente. Por quê? Porque não quer semente. E Jesus está dizendo, a produtividade não está com quem canta. A produtividade está com quem canta, mas tem a semente. Por quê? Porque vai chegar um momento que o semeador vai sair a semear. Por quê? Porque é a semente que cresce. É a semente que é um grãozinho de mostarda. Por que a semente é um grãozinho de mostarda? Porque ela começa pequenininha. Você começa só com uma apresentação de louvor aqui, momento da oferta. Depois, Jesus te chama para cantar mais. Por quê? Porque você carrega a semente. Quem não carrega a semente não serve para estar na obra de Deus. 7 primeiro chega em Sifra e Puá e fala assim, não pode sobreviver nenhum homem. A Bíblia vai dizer que elas ficaram tementes a Deus. Sifra e Puá, elas ficam temerosas. Por quê? Porque elas não querem tocar nos homens. Só que antes disso acontecer, a história dos hebreus vai dizer que as hebreias, elas eram tão fortes, mas tão fortes, inclusive o texto bíblico vai dizer que elas eram mais vigorosas, e a palavra vigorosa no original aqui significa leoas, que quando Sifra e Puá, elas iam fazendo os partos das outras mulheres egípcias, quando chegava nas hebreias,
As hebreias já estavam com cadeiras semelhantes a essas. As hebreias viravam a cadeira, montavam na cadeira uma cadeira de madeira. Quando o neném estava para nascer, com a mão direita tirava a criança, com a mão esquerda tirava a placenta e dava um jeito para com que a dor não ficasse insuportável. Quando o Sifra e Puá chegava, o neném já tinha nascido. É quando Jesus olha para você e está dizendo o seguinte: eu te chamei para produzir, só que você está esperando o pastor lá ir orar. Eu te chamei para pregar e você está esperando. O que significa isso, irmão Paulo? Significa que se Deus te chamou para produzir, para de ficar nas costas do teu pastor e da tua pastora. Deus chamou para produzir. Aí está lá a pessoa enferma. Aí está lá a pessoa doente. Aí está lá, pastora Neide, a pessoa precisando de oração. Aí está lá o homem de Deus que vem na igreja toda semana. Pastora, tem como você orar pelo meu vizinho? Vaso, ora você. Por quê? Porque se Deus quisesse que a pastora orasse, Deus colocava uma pessoa doente no vizinho da pastora. Se tiver oportunidade, a minha pastora pode ir lá? Pode e deve. Porque os pastores fazem esse trabalho. Mas tem momentos que Jesus está dizendo para alguém aqui: se está do seu lado, produz você. Sifra e Puá, temerosas, e elas deram glória a Deus, que nem a irmã ali no fundo, porque chegava lá, estava lá. Irmãos, a cena provavelmente horrorosa. Por quê? Porque tem gente achando que o evangelho é docinho de coco. A excelente palavra da missionária Adriana aqui, sobre pessoas que pensam que o evangelho é esse aqui. Oh, glória! O evangelho é esse aqui, ó. Não, o evangelho é espinhoso. Por quê? Porque o que Deus tem para a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou o coração do homem. Por quê? Porque o que Deus tem para você não é aqui, agora. Chegou lá, tá lá, a hebreia, o neném já tinha nascido, já estava chorando. Sifra e Puá não tinha coragem de tirar a vida da criança. O texto bíblico vai dizer, em Êxodo capítulo 2, que elas não tiveram coragem, honraram as crianças que tinham nascido, e Deus, na escondida, na encolha, quando Deus começa a promover todas as pragas no Egito, Sifra e Puá foram livres, foram protegidas de todo o caos. É quando Jesus diz para você: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Sete primeiro ele fica aborrecido. Por que ele fica aborrecido? Porque Sifra e Puá, elas não queriam fazer aquilo. Ele fica aborrecido e fala: não tem como, nem matando as crianças. Vamos fazer o seguinte, não vai depender mais das parteiras. Agora levanta, os soldados egípcios vão lá e vão pegar as crianças que nascerem. Mulher, pode deixar, homem não, joga no Nilo. Quem conhece um pouquinho da mitologia egípcia? Eu acho que tem alguém aqui que conhece. A história egípcia vai dizer que o Nilo era considerado, aliás é considerado até hoje, o Nilo é considerado um local sagrado. O Nilo é considerado uma região de conexão com os deuses e a terra. O Nilo era considerado um lugar aonde eles promoviam sacrifício. E quando Sete primeiro dá ordem para matar os filhos homens, ele estava dizendo o seguinte: olha, joga lá, porque eu quero sacrifícios humanos para os deuses do Egito. É quando você sabe que você está cultuando ao Senhor aqui, mas tem alguém participando de uma festa que é sacrifício aos deuses do Egito. É quando você sabe que tem gente aqui orando, buscando a presença de Deus, mas tem algum ente querido que está achando que está festejando lá, mas na verdade está mergulhando de cabeça no Rio Nilo. Jesus me traz aqui para te dizer: se o seu Deus é o mesmo Deus de Moisés, se o seu Deus é o mesmo Deus do Êxodo, se o seu Deus é o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel no deserto, esse é o Deus que ouve a sua oração para proteger eles, para que eles não venham cair no Rio. As crianças são jogadas, aliás, a ordem tinha sido dada, só que Deus é tremendo. Quando a ordem foi dada, os anciãos ali do arraial, em Gósen, onde estava ali o povo hebreu do Baixo Egito, surge a ordem: é o seguinte, para de coisar com as mulheres, para de ter relacionamento amoroso,
Para de produzir. Por que tem que parar de produzir? Porque as crianças que nascerem daqui a alguns meses serão jogadas no Nilo. E aí, queridos, eles começam o quê? Parou de negociar, parou de coisar. Por quê? Porque tem gente que vem uma primeira ameaça e aí faz o quê? Para de produzir. Tem gente que não consegue cantar na igreja que congrega. Eu vou parar com tudo, eu vou abandonar. Tem gente que não consegue pregar no trabalho. Eu vou parar com tudo isso. Tem gente que não recebeu a produção. Aliás, tem gente que não recebeu a promoção esperada. Tem gente que foi mandado embora do emprego. Tem gente que sofreu aflições aonde vive e já está dizendo assim: vou parar de produzir, vou parar de fazer a obra de Deus. E Jesus está dizendo aqui: mesmo que a opressão chegue, não pare de produzir. Agora, uma mulher chamada Joquebede, ela olha para o sobrinho chamado Anrão e fala assim: eles não querem coisar não. Por quê? Não quer produzir. Era proibido. Os anciãos passaram por todo o arraial dos hebreus, por todas as casas dos hebreus, dizendo o seguinte: não pode mais não. Por quê? A nossa herança vai ser jogada. Queridos, você tem noção de quão importante é isso que eu estou falando? Eu vou usar a palavra apenas, mas não é minimizando, tá? Tenta imaginar o seu amado filho ou sua amada filha sendo sacrificado para deuses do Egito. Terrível, sim ou não? Só que não era só isso. Permitir que os filhos fossem jogados no Nilo, sabe o que era? Era sacrificar a deuses egípcios. Ou seja, não era só perder os filhos, era também fazer adoração a outros deuses. É quando Jesus, ele fala para você: não é para deixar de orar só porque não quer vir na igreja, não é para deixar de buscar pelo seu filho. Tem gente que não entende isso, tem gente que não entende. Não chame o seu filho da igreja do amanhã, não chame o seu filho do pastor do amanhã. Por quê? Porque Satanás, ele olha para o seu filho e já sabe o caminho profético dele. Por quê? Porque o menino já fala uns versículos de cor, porque a menina já começa a cantar os louvores, porque a criancinha no meio do culto já gritou aleluia. Tem gente que não consegue ver os primeiros sinais. Satanás é especialista em ver uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e ele já está vendo o quê? Olha lá, vai cantar, é músico do Senhor. Satanás já vê. E tem gente que está querendo desistir da herança, e Jesus está dizendo: continua orando, porque sou eu o Deus que não deixa ele cair no Nilo. A ordem foi dada, só que Anrão, ele tem relação com sua tia Joquebede. Eles têm 3 filhos, e o terceiro filho nasce formoso. Quando sai a sentença de jogar as crianças no Nilo, foi o momento do nascimento daquele que era formoso. E aí ele nasce, menino bonito, menino que você olha e você fala assim: isso aqui é coisa de Deus. Só que qual que era o problema? Tinha a ameaça do Nilo. É quando você tem medo de fazer uma correção para o teu filho, para a tua filha, que está pecando dentro da sua casa. E Jesus está dizendo: corrige mesmo ele não concordando. Vai dar briga? Não, corrige. Por quê? Porque o local que foi estabelecido para culto ao Senhor não pode ser confundido com terra egípcia. Vou repetir. Tem gente que está dentro da terra egípcia. Tem gente, minhas pastoras, que estão morando ali, no meio do Egito. Aí você olha para um lado, tem lá o egípcio jogando o filho dele no Nilo. Você olha para o outro lado, tem lá o outro egípcio fazendo uns negócios lá. Música do Egito tocando, música do Egito alta. Pessoas que estão fazendo coisas ao redor. Só que não esqueça disso: você está na terra do Egito, mas a tua casa é um pedacinho de Jerusalém. Vou repetir. Você mora dentro de um pedacinho onde Deus estabeleceu. E eu vou dar uma prova só nisso. Porque quando Deus ordena o anjo da morte passar, quem tinha o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não passou. Irmão Paulo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você orar e se você se posicionar dentro da sua casa, corrigindo aquilo que precisa. Mas eu não sou. Eu não sou crente, eu faço o que você quiser. Não faz não, porque aqui é terra de hebreu, terra de egípcio, sei lá. Enquanto você está debaixo do teto de hebreu, vai agir como um hebreu. A pastora disse que eu tenho até as 11, aguenta aí. Amados, a sentença foi dada: vai matar os meninos, jogar no Nilo.
Joquebede tem uma ideia. Pega o menino, coloca o menino num cestinho, betuma, dá uma coladinha nesse betume. A palavra para cestinho no original é arca. Por quê? Porque às vezes Deus te coloca em uma arca e às vezes você pensa que está na arca de Noé. Você olha para um lado, está lá o jumentinho relinchando. Você olha para o outro lado, está lá o outro jumentinho te dando um coice. Você olha para o lado, a girafa que fica só com a cabeça nas nuvens. E Jesus está te dizendo, não importa se você está na arca de Noé ou se você está na arca de Moisés, que era aquele cestinho. O que importa é que sou eu que conduzo a arca de Noé e também sou eu que conduzo a arca em que está Moisés. Não era uma arca. No original está arca, mas era só um cestinho. Betumou. Não tinha volante naquele cestinho, por quê? Porque quando é jovem demais, não dá para dirigir arca. Porque quando é jovem demais, por que você está dizendo? Porque tem gente se levantando aí, dizendo que Deus não levanta, que Deus levanta menino. Grava bem isso que eu vou dizer. Deus usa quem Ele quiser, sim ou não? Sim. Deus usa quem Ele quiser, sim ou não? Sim. O menininho vem marchando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deixa Deus usar. Agora, levantar, estabelecer o menino como profeta, estabelecer o menino como pastor, estabelecer o menino como liderança. Deus não levanta menino. Por que Deus não levanta menino? Porque Deus é o Deus de ordem e decência. E o mesmo Davi que passou por processos, o mesmo Moisés que passou por processos, o mesmo apóstolo Paulo que passou por processos, chegou à igreja nos últimos dias de 2025. Agora tem profeta menino se achando liderança da igreja. Eu não sei se você tem tido contato com alguém que está com as asinhas voando. Chega para ele e fala assim, baixa um pouquinho a bola, não deixa de fazer o seu ministério. Por quê? Porque tem gente que não quer mais, obedecer liderança espiritual. A minha língua coça. Quando a minha língua coça, sou eu falando. Quando é o Espírito Santo vem na garganta. Então agora a língua só coçou. Por quê, queridos? Porque o Senhor é aquele que te corrige. Cuidado com os profetas que você tem ouvido aí. Cuidado com essas crianças que têm dito coisas aí. Me chama de mentiroso que eu sou profeta. Cuidado com a profecia do iPhone. Irmão Paulo, você não conhece a vida da pessoa. Não conheço e nós devemos orar por essas pessoas. Mas o que eu tenho certeza é que arrogância e menino não são usados para a glória de Deus. Cuidado com o que você está ouvindo. Por que você está dizendo isso, irmão? Porque o menino que foi para o cesto, ele não foi usado, ele não foi conduzindo o próprio cestinho. Por quê? Porque ele passaria por um processo. Ouça pessoas que passaram por processos, porque pessoas que passaram por processos têm autoridade de Deus para ministrar sobre a sua vida. Aí está lá Moisés. A Bíblia vai dizer que o cestinho ele começa a andar o quê? Próximo da margem do rio Nilo. Vai chegar um determinado momento que ele chega em uma das filhas de Faraó. A história vai dizer que aquela mulher estava com mais 60 mulheres ali naquele harém. Ela estava sendo preparada para casar-se. E de repente chega um menininho no cesto. Outro detalhe, a irmãzinha dele, Miriam, era uma jovem menina, estava acompanhando ali. Por quê? Porque às vezes você está aqui orando, buscando a presença de Deus, mas não entendeu ainda que Deus quer que você deixe o cestinho no rio. Como assim, irmão Paulo? Me explica melhor. Eu explico. Você está vendo o menino lá longe, está caminhando no Nilo, mas a sua oração é o cestinho que protege. Vou repetir esse negócio. Você está vendo lá o menino caminhando no Nilo, está no cestinho, só está no cestinho se você orar. Se você desistiu de orar, não está no cestinho. Miriam foi lá acompanhando. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor que acompanha o seu filho, a sua filha, o seu marido, aonde quer que ele esteja. A mensagem está caminhando para o final. Tenha fé. O texto bíblico vai dizer que a mulher, ela pega o cestinho e ela fala assim: mulher, é lindo, o menino é bonito, só que não podemos falar que é hebreu. Por quê? Porque se a gente falar que é hebreu, vai querer tirar o filho da gente. Então vamos chamar o menino de Moisés, ou vamos chamar o menino de Moses. E aí a Bíblia vai dizer que aquele menino ele cresce, ele se desenvolve na terra do Egito. A história vai nos contar que o menino cresce, ele estuda em uma faculdade egípcia, a faculdade de Tutmoses.
O que significa Moses? Ou o que significa Moisés? Moisés significa nascido de, ou gerado de. Por quê? Porque às vezes Deus está fazendo você gerar um milagre em seu ventre espiritual, e você está fazendo o quê? Chamando outros nomes. Tem gente que chama o pastor, a pastora, para tentar resolver um problema. Tem gente que chama o pastor e a pastora para gerar algo, e Jesus está dizendo, eu estou fazendo você gerar em sua vida de oração. Quando que você vai começar a campanha de oração? O problema não resolve. Já pedi para o pastor orar, fui todas, campanha de 7 dias, campanha do 21 dias, campanha de girar a toalha, já fui em tudo, não aconteceu nada. Quando você começou a fazer a campanha de oração particular, por quê? Porque a maior parte dos cristãos não entendem que o culto começa em casa. A maior parte dos cristãos não entendem que o culto começa com a irmãzinha abrindo a porta, a mesma irmãzinha que chegou primeiro na igreja, é a irmãzinha que abre a porta, é a irmãzinha que serve a água, e é a irmãzinha que Deus hoje está visitando a tua casa, dizendo, enquanto você glorifica o meu santo nome aqui, enquanto você serve a minha igreja, eu visito a tua casa com grande poder e graça. Moisés cresce, se desenvolve. Quando ele cresce estudando nas principais faculdades do mundo, Estevão, em seu longo discurso em Atos capítulo 7, vai dizer que ele foi reconhecido como filho da filha de Faraó, e ele cresce em toda a ciência e sabedoria do Egito. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Ele começa o quê? A estudar sobre engenharia naval, ele começa a estudar sobre militarismo da época, ele começa a estudar sobre medicina, ele se torna um dos homens mais habilidosos da história do Egito. Por quê? Porque Deus te prepara antes de conduzir para o seu chamado. É o irmãozinho que tem preguiça de ler a Bíblia. É o irmãozinho que surgiu a oportunidade de ele voltar para a escola para estudar. E Jesus está dizendo, sabe por que eu estou te fazendo estudar de novo? Eu estou te fazendo estudar de novo porque você vai ter uma melhor compreensão da minha palavra. Não, Jesus, eu quero por osmose, através do derramar do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, enquanto você se esforça, eu te capacito na ciência dessa terra. Porque eu uso a ciência dessa terra para glorificar o meu nome através da minha palavra. Moisés cresce. Deus promove todas aquelas maravilhas. 10 pragas são enviadas ao Egito. Por quê? Porque eles foram conduzidos para celebrar uma festa. Nós estamos hoje em uma festa, falando a respeito do quê? Falando a respeito do que Deus está fazendo na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o original hebraico, a palavra festa, significa tempos determinados. E aí Jesus te traz aqui para dizer o seguinte, eu estou te conduzindo numa festa. Não parece festa não? Não, é briga o tempo inteiro dentro de casa. Não parece festa não? Não, tá lá, a vizinha deixa o som alto o tempo inteiro. Não parece festa não? Não, reduziram o meu salário no trabalho. Não parece festa não? Não, me deram bronca porque eu estou fazendo coisa aqui, e o pastor e a pastora não podem me corrigir, não pode dar bronca. E Jesus está dizendo, festa é o momento e o lugar que eu promovo correções e te conduzo à santidade. Deus envia o povo de Israel para o deserto. Acontece todas aquelas coisas que você já conhece. Maná cai do céu. Eles glorificam o nome do Senhor. Tem um povo que sempre reclama. Tem um povo que sempre glorifica. E presta atenção nisso, que eu finalizo a mensagem agora dizendo isso para você. Todos os processos que você passa em sua vida é Deus te conduzindo ou para mudar o seu caráter, ou para te levar à santidade, ou para que você tenha um nome, uma identidade no Senhor. Eu não sei o porquê Deus te trouxe a essa casa. O que eu tenho certeza é que todos que estão me ouvindo serão ou estão sendo conduzidos ou para voltar para a santidade, para parar de fazer coisas que estão fazendo, ou para que Deus venha corrigir certas situações, porque Deus está te chamando para quê? Para a santidade, ou Deus está te conduzindo para o deserto, mesmo você fazendo tudo certo, porque Ele está te dando uma identidade, porque é a identidade que vai glorificar o nome dEle. O último texto para finalizar, como que acontece isso? Porque essa breve e momentânea tribulação, ela está acontecendo para quê? Para que você produza um peso de glória muito excelente. Por quê? Porque as aflições que nós passamos produz um azeite poderoso para que você venha ser usado com poder e autoridade para o desejo que Deus te chama. Amém, queridos? Você que aceita essa palavra, se coloque de pé.